Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tem um vídeo que eu tô super interessada em assistir, porém não vou assistir sozinha, vou trazer aqui pra vocês, para dar a minha opinião. Vai falar sobre a misoginia, que é um assunto bastante debatido ultimamente na internet, e eu já trouxe a minha opinião sobre aqui. O que acontece, gente? Eu tô com o telefone descarregando, tenho que entregar um trabalho agora. Sabe quando você faz algo, uns erros pequenos é capaz de mudar tudo? Eu vou ter que resolver isso. Desde a hora que eu acordei, eu queria gravar vídeo, porque eu só gravo vídeo de manhã. É sério, parece que tá tudo dando errado. O meu tempo tá se esgotando. Vamos lá fazer outra coisa, né? Resolver esse BO aqui. Enfim, gente, terminei aqui. Vamos lá pro vídeo que eu quero assistir. Careca Red Pill está tenso com a criminalização da Red Pill, hein? Xiii, olha aí. E ele não tem coragem de escrever Red Pill nem no seu canal, que é Red Pill, né? Porque ele colocou aqui a Red Pill. Ele vive disso e ele sabe, tipo assim, é triste quando a pessoa insiste em querer viver algo que ela sabe que é tão errada que tem que colocar um título para burlar a rede social para não ser desmonetizado, e ele ainda acha que tá certo, né? Vamos lá. Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Ixi, ele tá até sem ar, filho. Ou ele tava transando com as namoradas dele do prostíbulo, ou ele tá muito puto. Tamo junto, valeu pela participação. Acontece que eu preguei o negócio aqui na parede, tá? Mas não ficou muito bom, aqui assim, o ângulo também não ajuda, né? Então parece que tá um pouco torto. Mas vai ficar assim mesmo, cara, porque eu tinha usado fita dupla face, eu tava gravando, aí ele caiu sozinho, né? Então eu tive que furar aqui pra colocar, que ele é de tecido atrás, tá vendo? Só que eu errei a porcaria do buraco e tive que fazer. Tá, que isso. O vídeo começa com ele mostrando todo o seu sofrimento em furei que nem um idiota a minha parede. 4 furos nessa merda aqui, mas tá bom, cara. Que a janela tá aberta bem aqui na frente. Ah, é importante. Então é isso, beleza? Que monitor fudido do caralho, hein, careca? Não ganhou dinheiro pra comprar um monitor decente ainda, não? Deixa eu ver se eu consigo deixar o negocinho um pouquinho mais reto aqui. Agora como é que eu encaixo aqui? Pronto. Olha aí, agora foi. Vou arrumar um pouco aqui, porque ele tem umas presilhas, né? Pra você ir mexendo aqui e tal. Mas está repercutindo ultimamente, pelo menos no Instagram. Inclusive, até na televisão falaram sobre isso. Também depois daquele lá da agressão que aconteceu contra a ex dele. Fizeram uma matéria para falar sobre o movimento da Red Pill, ou da pílula vermelha. Então está repercutindo bastante. Eu quero falar algumas coisas com relação... Red Pill não é aquela marca de refrigerante? Não é isso, porque eu sei que muitos estão na expectativa de saber a minha opinião. Refrigerante não energético. Fui tentar fazer uma piada e ri até o que era. Que eu tenho a dizer. E eu vou fazer um vídeo muito interessante para vocês. Para isso, eu vou ter que usar aqui um vídeo de um dos caras que está também movimentando bastante as redes para criminalização da Red Pill e atacando bastante. Ele é um dos principais, são vários influenciadores, certo? Cabeças aí que estão encabeçando, melhor dizendo, essa iniciativa, essa empreitada para a criminalização da Red Pill, que começa através da influência até chegar nos deputados, né? Na mídia, por exemplo, tem que persuadir muitas pessoas para que isso se torne lei. Creio eu que talvez através principalmente do projeto contra a misoginia, projeto de lei contra a misoginia, que eu acho que ele está engavetado, não sei, está empacado, né? Mas beleza, então, não é coincidência que isso está repercutindo muito nesse momento agora, principalmente por conta daquele caso, né, do estupro coletivo em Copacabana, mas também por causa do Dia das Mulheres, que é dia 8 de março, que é nesse mês. Então eles estão todos aí. Tem que ser falado mesmo, tem que ser falado que é nesse mês, ele lançou o vídeo dia 7, tá? Esse vídeo ele lançou dia 7. O Dia das Mulheres, que é nesse mês, ele não sabia nem que o Dia das Mulheres era amanhã, no caso, no dia que ele tava fazendo isso aqui, né? Porque o careca não edita vídeo, ele grava e posta, né? E aí, esse vídeo aqui é do dia 7. O cara não sabia nem que o Dia das Mulheres era um dia depois. E depois ele quer argumentar quando falam que o Red Pill não se importa em porra nenhuma com a mulher, né? Empenhados a avançar as suas pautas, principais pautas, projetos, né? De ativismo. Se bem que a Red é um movimento que foi feita para o homem. A mulher não tem nada a ver com isso. Ela foi feita exclusivamente para o homem. O problema é quando um grupo pequeno de homens misóginos... Eu vivo falando para vocês aqui que existe gente ruim nesse mundo, tanto homem quanto mulher. Existe homem que odeia mulher. Para um dia e vai ver o jornal. Pra ver tanta coisa que acontece. E essa minoria, ela está dentro da Red Pill. Por quê? Eles... gente, vou ter que parar de gravar aqui rapidinho. Porque eu não quero que tenha memória cheia. Vocês têm que entender o seguinte. É a minha visão como mulher. Do que eu entendo sobre esse assunto. A misoginia, ela existe sim. Não adianta vocês baterem o pé que não existe, que existe. Eu já vi,
vários comentários dos próprios homens criticando os homens que estavam falando coisas absurdas da mulher. Dito isso, vocês têm que entender que esse grupo pequeno entrou dentro desse movimento ou ideologia, como vocês quiserem falar. Eles entraram dentro desse movimento e eles usam essa bandeira da Red Pill para justificar os atos que eles cometem. Os atos e as atitudes que eles cometem. O meu conteúdo, ele se assemelha a isso, porque eu falo sobre a promiscuidade da mulher, promiscuidade do homem, eu falo sobre o quanto as mulheres são sem noção, enfim. Isso acaba atraindo bastante esse pessoal. E, gente, vocês não têm noção de quantos comentários horríveis eu apago aqui desse pessoal. Falando coisas horríveis sobre mim. Que se não existisse a Red, eu ia defender os homens. Gente, pelo amor de Deus, desde que o mundo é o mundo, existe a promiscuidade, existe mulher sem noção e existe homem sem noção. E aí agora eu não posso vir aqui fazer um conteúdo falando sobre isso, que eu falo sobre isso há anos, só não tinha aqui o YouTube, né? Falava em outros meios de comunicação. E aí as pessoas vêm cá me julgar. Eu tento entender esse movimento, só que ao mesmo tempo eles me atacam. Tem muita gente que fala nos comentários, fala assim, Verônica, não tem importância pros haters. Só que assim, gente, é complicado você acordar no dia e querer entrar aqui pra ver como é que tá as coisas, e você vê um monte de comentário de gente falando um monte sobre você. Você gostaria de ser saco de pancada? Você gostaria disso? Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas desse movimento que vem cá e fala, olha, eu sou desse movimento, não compactou em falar mal das mulheres, em atacar uma mulher sem nem saber nada sobre a vida dela, apenas me identifiquei com o movimento. O problema é essas pessoas. É um grupo pequeno, gente, bem pequeno. Parece que eles não queriam nem que a mulher existisse, sabe? É bem sutil, gente, a forma que eles denigre, a forma que eles humilham, os tipos de comentários que eles fazem. Eu nunca vi em lugar nenhum. E eu já sofri muito hater. Vocês têm que entender isso. Eu já trabalhei com a internet, eu trabalho com a internet, na verdade. Eu sei o que é ter muitas visualizações, eu sei o que é sofrer hater. Só que, naquela época, os haters não chegavam nem aos pés do que eu recebo hoje aqui. Vou falar o que eu falo. E eu nem ataco os homens, gente, pra vocês terem uma noção. Eu sempre tento entender o lado dos homens. Sempre, sempre, sempre. Só que entender o lado dos homens nunca vai sobressair ao fato de que a promiscuidade, ela não deve ser normalizada, nem para o homem e nem para a mulher. Então, se o homem está praticando a promiscuidade, eu vou julgar ele. Eu vou julgar ele. Eu não estou aqui só para julgar a mulher. Eu estou aqui para julgar os dois. Eu estou aqui para julgar o mal. Aqueles que vivem na podridão e querem normalizar isso na sociedade. Com tantas crianças e adolescentes na internet. Coisas absurdas que eu vejo aqui. Ai, gente, aí eu fico aqui. Vem cá, bebê. Vem. Deixa eu só finalizar minha linha de raciocínio. Então, vocês têm que entender que a misoginia, ela existe. Ela existe. Ela só não era muito debatida. Esse conteúdo não era muito conhecido. Eu sei sobre esse conteúdo da misoginia há muitos anos. Muitos anos. E eu já vinha falando da misoginia nos outros meios de comunicação no qual eu trabalhava. Então, eu já falava sobre. Só que, diferente das pessoas, eu sei que existe homem de valor, homem do bem, e eu sei que existe homem que odeia mulher. Que esses homens que odeiam mulher, eles não são gays. Não. Esses homens que odeiam mulher, eles são héteros. Só que eles não gostam da essência da mulher. Por eles, mulher nem existia. Só o negócio lá, que esses homens, eles só querem usufruir do corpo da mulher. Eles não querem ter essas mulheres, mas eles querem usufruir do corpo, do prazer que essa mulher proporciona a eles. E qual foi o problema? Veio o movimento da Red, até aí ok, serviu para despertar muitos homens, só que, querendo ou não, existe um extremismo. Isso faz com que, querendo ou não, essa pequena minoria causa um rebuliço na internet. Vocês sabem disso. Vamos lá. Desce. Esse pequeno grupo é o que está fazendo um rebuliço dentro desse movimento. Eles pegam esse movimento para mascarar o ódio que eles sentem da mulher. Porque, assim, há uma diferença entre um vídeo onde mostra a mulher sendo sem noção, fazendo coisas absurdas, e aí eles vão lá e dão um conselho, fala tipo, olha, não se envolva com esse tipo de mulher, olha aí do que ela é capaz. Por um tipo de conteúdo onde eles humilham a mulher de todas as formas possíveis. Tem certos conteúdos que eu já vi aqui, gente, e pra eles a mulher, ela não serve pra nada. Tipo, ela é um nada. É tipo assim, ela vale menos do que um animal, menos do que um objeto, ela não é nada. Às vezes eu olho esses conteúdos, né, na calada, eu olho esses conteúdos, eu escuto e eu fico, meu Deus. É sério, eu
que sempre escuto os dois lados, sempre estou estudando para entender mais sobre, eu fico em choque quando eu escuto. E nos comentários é um monte de homem falando coisas absurdas. Eles usam desse movimento para falar coisas absurdas. E, querendo ou não, isso reverbera na internet. Enquanto vocês continuarem permitindo esse pequeno grupo bem extremista nesse movimento, vão continuar associando a Red Pill à misoginia, porque a Red Pill e a misoginia é totalmente diferente. Pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi. É isso que eu tenho para falar para vocês. Não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês sabem disso. Eu não tô aqui para fazer média ou falar bem de um ou falar bem de outro. Vocês têm que entender. Tanto é que eu tava perguntando nos vídeos anteriores, falando, nossa, a Red, eles apoiam os homens que ficam com prostituta? Aí eu falei o porquê que eu acho errado, eu falei sobre o mundo espiritual. Então, assim, eu estou aqui para falar aquilo que eu acho correto. Mas sempre estou aberta para aprender. A minha visão é que, enquanto continuar esse pequeno grupo falando coisas absurdas e fazendo coisas absurdas, esse movimento vai continuar sendo julgado. Tanto é que na época que eu falava sobre misoginia, gente, o nome Red Pill nunca foi associado a isso. A misoginia, nunca. O Rafael L já era famoso há um tempo já. Eu já assisti o conteúdo dele. O Bruno já era famoso. No TikTok, o Rafael tava fazendo muito sucesso, as mulheres. E eu já falava sobre a misoginia. E nunca associei a misoginia a Red Pill. Nunca, gente. Porque, coisas totalmente diferentes, totalmente opostas. Um cara ser misógino, gente, é uma coisa muito séria. Não é uma coisa tipo assim, ele é misógino porque ele criticou uma atitude da mulher. Moça, a mulher foi lá, foi pilantra, foi traidora, foi sem vergonha. Qualquer pessoa que tem moral vai criticar. Entende? Agora, a misoginia é totalmente diferente. São homens que odeiam mulher. Pra eles, mulher não serve pra nada, não vale de nada. Vai, vamos pesquisar aqui o que é misoginia na internet pra vocês verem rapidinho. Misoginia é ódio, desprezo ou aversão contra mulheres. Esse comportamento pode aparecer de várias formas. Por exemplo, desrespeitar ou humilhar mulheres só por serem mulheres. Gente, eu já presenciei casos onde um homem tinha uma esposa, a mulher é boa, mas o homem tava na cara que ele odiava a mulher. E ele maltratava essa mulher, sabe? Não era porque a mulher era ruim, não, gente. A mulher cuidava dos filhos dele, cuidava da casa deles. E o cara vivia desprezando a mulher. Fazer comentários ofensivos ou degradantes sobre mulheres. Tá vendo que existe uma linha tênue? Uma coisa é você criticar, entende? Vou lá criticar aquela mulher. Outra coisa é você fazer comentários ofensivos a nível deplorável. Quando eu fui pesquisar sobre o Bruno, eu descobri um vídeo onde nesse vídeo falou sobre esse pequeno grupo dentro da Red. E, gente, vocês veem o comentário, todos os homens falando desse grupo. Então, assim, não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que realmente está acontecendo e os próprios homens estão notando isso. Achar que mulheres são inferiores aos homens, desvalorizar opiniões, direitos ou conquistas femininas. Em resumo, misoginia é quando alguém demonstra preconceito ou hostilidade contra a mulher. Dito isso, os vídeos em que eu dei uma olhada aqui, onde eles se diziam ser desse movimento, eu vi exatamente isso daqui, gente. É quando alguém demonstra preconceito ou hostilidade contra a mulher. Eu vi exatamente isso daqui, hostilidade. A voz do homem, ele não mostra o seu rosto, não mostra. Mas a voz do homem, você percebia uma hostilidade, um ódio contra a mulher. Por exemplo, olha o Rafael Aires. Eu tenho total respeito por ele. Sabe? O cara só vai lá e fala o que tem que falar. Repudiando as atitudes da mulher. Quando a mulher é pilantra, quando a mulher é traidora, quando a mulher faz coisas absurdas. E quer que o homem seja capacho. Cara, um ótimo exemplo. Só que o quanto vai pro extremismo, nossa, gente, é muito triste. Até a forma como falar, e falava numa raiva, num ódio contra a mulher. Ai, gente, nossa, eu não tenho coragem de trazer esse conteúdo aqui. Não tenho. Mas isso é o homem ver a mulher como inferior a ele. Ele até gosta da mulher, mas ele vê a mulher como inferior a ele. A misoginia não. A misoginia tem ódio total da mulher. E vou falar a verdade pra vocês. O pessoal desse movimento deveria estar desesperado justamente com esse pequeno grupo de misóginos. Por quê? Porque eu, como mulher, não associo, esse movimento da Red com a misoginia. Agora, se eles próprios
estão desesperados quanto a isso, aí é um problema, né? Eu já vi homens que não têm hostilidade pela mulher, nem ódio. Eles criticam, mas não tem aquele ódio, tipo, eles não falam. Porém, eu já vi eles indo lá e curtindo justamente aquele comentário daquele homem que tava falando coisas absurdas. E é esse tipo de comentário aqui que reverbera pela internet. Que aí as pessoas vão contra esse movimento. Aí vocês têm que entender, sabe? Enquanto vocês estiverem batendo palmas pra esse tipo de comentário, para os homens falando coisas absurdas, vai continuar desse jeito, sabe? Vai começar uma briga. E se vocês continuarem falando sobre a misoginia e a Red Pill junto, enquanto vocês continuarem falando sobre isso, as pessoas vão começar a associar. As pessoas vão continuar associando. Então, deixa eu continuar aqui. Feminista, social, a favor das mulheres, do direito das mulheres e etc. Então eu vou reagir, tem muito material pra gente reagir, muita coisa pra falar. Talvez eu faça mais de um vídeo hoje falando nisso, né? Ótimo final de semana a todos, hoje é sexta-feira. Ah, então, ó, se ele gravou na sexta-feira, é porque faltava 2 dias ainda. Mas na minha introdução ainda, eu quero salientar o seguinte, porque eu... Pergunta o dia do macho, que ele sabe, ele vai falar assim, dia 8 é dia da mulher, mas os outros 364 dias são dos homens. Viva a machosfera, yes! Porque eu já gravei esse vídeo algumas vezes. Mas o que é importante destacar é o seguinte, rapaziada, o objetivo que eles têm. Então o objetivo que eles têm é revolucionário. Qual é o objetivo deles? Eu vou falar pra vocês, eu duvido que inclusive eles mesmos irão discordar disso. O objetivo Eles quem, cara? é a abolição ou a destruição, desconstrução do patriarcado. Simplesmente isso. E eu vou demonstrar aqui pra vocês. A Red Pill, ela está sendo utilizada como um bode expiatório, como uma desculpa plausível para atingir esse objetivo. Porque se eles dissessem, tentassem encabeçar um movimento contra o conservadorismo, contra o patriarcado que nós temos aqui, são principalmente oriundos Quer tomar no cu, meter esse papo do cristianismo. Tem patriarcado, tem que se fuder mesmo. desses valores, né? Porque tem patriarcado maia, tem patriarcado asteca, tem patriarcado muçulmano, tem patriarcado egípcio, existem vários tipos. Na maioria das vezes oriundos da religião, né? Na Grécia Antiga, em Roma. No nosso aqui, Brasil, seria... Amigo, você vai meter esse papo só pra ganhar tapinha nas costas de crente? Tomar no cu, porra. Você mesmo, você quer falar de Bíblia? Amigo, tu escreveu a porra de um livro chamado A Bíblia dos Arquétipos. Ou seja, você utilizou do nome da Bíblia pra fazer teu próprio livrinho. Ou seja, você é blasfêmico também, tá? Isso aqui é blasfêmia, é utilizar da coisa divina pra vender o papinho torto que tu vende, tá? Então não vem com esse papinho de querer se apoiar em conservadorismo católico pra ganhar tapinha nas costas. Principalmente oriundo do catolicismo, né? Então, eles têm que usar como bode expiatório a pílula vermelha para destruir o patriarcado, ok? Como uma desculpa plausível, porque é muito mais convincente, né? Você demonstrar o perigo, tal, gerar pânico e etc. para as pessoas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é disso que se trata. Inclusive, né? Por quê? Porque muitos conservadores não gostam da pílula vermelha, porém por outros motivos. Os conservadores, eles não gostam da pílula vermelha, né? Pessoal da igreja e tal, principalmente porque eles consideram que é um feminismo ao contrário. Então, na verdade, eles acham que a pílula vermelha está auxiliando o feminismo no seu avanço progressista. É porque tem um extremismo. Aí vocês têm que entender. Isso não entra na cabeça de vocês, porque como vocês estão inseridos na bolha da machosfera, vocês acabam achando normal os tipos de comentários que eles fazem. Mas pra qualquer pessoa fora dessa bolha, gente, é um absurdo certos comentários que vocês fazem. E pra vocês não, pra vocês é normal. Pra você ver como a pílula vermelha, a machosfera, ela é tão multifacetada, né? Porque assim, tem alguns aqui, não sei se produtores, creio eu que sim, mas principalmente consumidores, inscritos, que eles utilizam, né, o masculinismo, vamos chamar assim, tá? O rótulo que serve hoje em dia é a pílula vermelha, tá? Eles utilizam como uma muleta para justificar o porquê eles não conseguem ter um relacionamento mais com características mais conservadoras. Queria aprender inglês, só que a grana tá... Careca, se eu fosse você, eu parava de falar de relacionamento. Foca em outra coisa, amigo. Tipo assim, mais de 30 anos sem transar e ficou em choque, fez um vídeo chorando de alegria o dia que você foi num puteiro. Se eu fosse você, eu parava de falar de relacionamento. Foca em outra coisa, amigo. Tipo assim, você passou mais de 30 anos sem transar e ficou em choque, fez um vídeo chorando de alegria o dia que você foi num puteiro e se apaixonou pela puta. Tá ligado? Você achou que ela tava apaixonada por você porque ela fez um preço melhor. É tipo Black Friday, o careca. Tipo assim, ela joga pra você que, era R$2.000, mas como você é tão foda, vai ser 1.200. É tipo Black Friday, mas o preço normal é 1.000, careca. Você pagou mais caro ainda. Aumentou o preço na véspera, tá ligado? E você acreditou que era muito foda, você tava gargalhando que você se apaixonou. Você queria namorar com a moça. E é você que vai me falar de relacionamento, careca. Certo? Mas muitos não. Muitos eles, sinceramente, não querem, na verdade. Querem usar a pílula vermelha para terminar o trabalho que o feminismo começou. Então é multifacetado. Então você atacando, você consegue persuadir o pessoal da esquerda e muitas pessoas conservadoras de direita, tá? Para movimentar todos contra a pílula vermelha e conseguir que dessa forma seja aprovado no Congresso a lei de misoginia, o anti-red pill e etc. Certo? Essa é a introdução.
Outra coisa que acontece que é importante salientar também é o pânico geral que é feito sobre as mulheres, utilizando de sensacionalismo. Porque assim, é o que eu falei, se você se sente uma vítima, isso justifica você ter um medo exagerado dos homens ou principalmente, né, um preconceito. Ô, careca, que preconceito e medo exagerado dos homens. Vê as taxas de feminicídio dessa porra desse país, cara. O bagulho é bizarro viver aqui. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, gente. É muito absurdo, gente. Em qualquer cidade que você vai, está acontecendo algum tipo de feminicídio. Eu sei que dentro dessa bolha de vocês falam sobre a mulher que é ruim também. Só que, gente, é sério. Vocês têm que abrir um pouco a mente e entender o outro lado também. Não. O próprio homem sabe do que o homem é capaz. Vocês sabem disso. É bizarro. Você vai querer... Ai, as mulheres têm medo demais. Que medo demais, porra. Que medo demais. O número é milhares de mortes por minuto, por hora, tá ligado? Aí você... As pessoas... As mulheres estão morrendo em casa, tá ligado? Porra, você tá de sacanagem, careca. Tá de sacanagem, porra. Não é seguro em lugar nenhum pra mulher nessa porra. E você... Ai, o medo exagerado nos homens. Vai se fuder, careca. Vai se fuder, cara. Para eles, né? Ou a misandria institucionalizada, como nós chamamos. Então é muito como você vê, se você é vítima, você pode fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa, tá? Então, isso justifica, inclusive, você atacar deliberadamente a masculinidade ou a honra masculina, que é o que também cresceu muito nas redes sociais. Cara, eu abro meu Instagram, o conteúdo feminino de modo geral é extremamente tóxico contra os homens. É porque você só pesquisa sobre isso. Eu abro o Instagram, aparece só coisas cristãs pra mim, por exemplo. Aparece um pastor fazendo uma libertação, aparece uma oração, aparece várias mulheres mostrando seus looks da igreja. Vocês não entendem como funciona a internet, não? A internet vai mostrar aquilo que mais lhe chama atenção. Aquilo que gera reação em você, que gera raiva, ou que gera identificação. Aí vocês têm que entender. TikTok é o exemplo perfeito sobre isso. Por isso que eu não gosto dessa plataforma. Porque é uma plataforma que sabe te prender, que sabe o tipo de conteúdo que você gosta, que chama a sua atenção. Eu vivi pra ver um Red Pill, que todo o conteúdo dele é tóxico. Contra as mulheres, falar assim, ai, as mulheres estão sendo muito tóxicas com os homens. Ai, careca, pelo amor de Deus. Careca, você fala mal de mulher, você fica bravo quando mulher fala mal de homem. Amigo, você fica defendendo os homens, você acha que todo homem é coitado, vai beijar os caras na boca, careca. Seja feliz, cara. Seja feliz, pelo amor de Deus. Tem que tirar esse preconceito da tua cabeça e viver teu sonho. Pelo amor de Deus. Desumanizando eles também, objetificando, é extremamente tóxico. Tá? Só que no caso delas é bela e moral, porque elas são as vítimas dessa história. Tá? E na minha opinião, o objetivo principal disso seria, como eu sinalizei pra vocês, acho que há 2 ou 3 anos atrás, que até 5 anos atrás, porque não foi na primeira leva de conteúdos que eu fiz aqui no meu canal, no primeiro ano. Tem um vídeo que eu disse, não sei se vocês vão lembrar, inclusive eu tenho ele aqui, eu posso puxar se for necessário esse trecho que eu disse, cara. Cuidado, hein, careca. Teu primeiro canal foi deletado por causa das merdas que você falava, hein? Vai colocar os trechos nesse aqui também? A pílula vermelha, o machismo será integralizado no Código Penal, por exemplo, numa seção de crimes específicos. Se Deus quiser, porra. Primeira previsão boa que tu fez na vida. O machismo tem que virar crime mesmo. Que é semelhante com o que está acontecendo, através do projeto de lei de misoginia. Eu disse que isso ia acontecer. Outra previsão que eu quero fazer é que, sim, no futuro, provavelmente, pelo menos aqui no Brasil, Ele é contra isso? Claro que ele é contra. Ele quer o bem dos homens, o direito dos homens de esculhambar mulheres. a masculinidade, ou o homem... Oxe, gente. O direito dos homens de esculhambar mulheres. Ai, meu Deus. Tá bonito. Tá lindo, bem. Realmente, eu vou falar sobre isso. Também será criminalizado, provavelmente. Então, aí, tá vendo como os caras... Tá vendo como os caras são... Gente, estão criminalizando ser homem. Olha isso, todo homem vai ser preso. Ô, careca, é só você não ser o homem bosta que desrespeita a mulher, que bate em mulher, que humilha a mulher, que fica na internet falando mal de mulher, tá ligado? Não é difícil, careca. É só você ser um ser humano normal. É igual eu falo, tem uma linha tênue entre você criticar a atitude daquela mulher que tá fazendo coisas absurdas e você esculhambar, menosprezar, humilhar a mulher. Por mais que a mulher esteja falando coisas absurdas na internet, é o direito dela, ela faz o que ela quiser. Assim como você, sendo homem, pode postar coisas sobre sua vida na internet. O problema é que as mulheres falam coisas absurdas e isso vira um dossiê para os homens falar sobre as atitudes absurdas que elas estão fazendo. Só que assim, uma coisa é criticar, né? Falar assim, a atitude dela tá feio, nananã. Outra coisa é vocês baixar tanto nível ao ponto de falar que quer até
Eu sou uma pessoa que eu estou aberta a entender os dois lados. Agora, imagina uma pessoa, né, que não está acostumada a esse tipo de conteúdo e vê isso. Imagina. Imagina se esse tipo de comentário absurdos que esses homens comentam vai parar, por exemplo, num negócio de jornal, vai aparecer em algum vídeo super polêmico no TikTok que vai viralizar. Gente, imagina quantas pessoas vão achar isso um absurdo. Aí vocês têm que entender. Vocês têm que entender que dentro da bolha de vocês acham normal, mas fora da bolha de vocês é um absurdo. É isso que é complicado para vocês entenderem. Aí vocês acabam achando que está atacando vocês, mas não está atacando vocês. Está atacando aquela pequena minoria. Enfim, vamos lá. Mal e não ser um boçal, tá ligado? Não tem essa de vão prender todos os homens, só você não ser um boçal. No nosso cenário aqui atual, ou no mundo de modo geral, pelo menos na maioria dos países, quase que desde sempre na história. São características, principalmente, são prescrições, né, oriundas do padrão patriarcal, que determina o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, de acordo com esse princípio, com esse pressuposto, será criminalizado provavelmente no futuro. Então vamos É isso, todos os homens vai nascer, vai estar aqui, ó. A mãe tá grávida. Nasceu filho. Ai, mãe, parabéns. Ai, que pena. Nasceu homem, prisão no bebê. Já vai ser preso direto. Já vai ser preso, o mundo vai ser só mulher. Homem dentro da cadeia. Todo homem vai pra cadeia. Nasceu homem, cadeia de bebê. Já joga lá que não vai ter espaço pra homem não, é só mulher. Como contexto para demonstrar o que eu quero dizer para vocês agora, um vídeo como exemplo, certo? Então assista esse vídeo comigo aqui, eu vou explicar melhor para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então vamos nessa? Mulher nasceu para servir os homens. Isso é um conceito, isso é uma prescrição, tá? Isso aqui é uma descrição, pode ser uma descrição, você está descrevendo, mas normalmente é feito como uma sugestão, né? Um dever. Né? A mulher deve servir os homens, ela nasceu para servir. Ele tá falando isso de bom grado? Isso é um comentário, é uma sugestão da Red Bill? Foi a Red Bill que criou essa sugestão? Essa prescrição? Não. Foi o... Amigo, foda-se quem criou. É um bagulho que, tipo assim, que tem que ser acabado. Patriarcado. Creio eu que até inclusive entre os muçulmanos é a mesma. Não só no cristão, conservador e etc. Religioso. Foda-se, careca. Que nós temos aqui. Então não foi a Red Bill que criou isso aqui. Tanto é que ele diz aqui, ó. Isso aqui é muito didático para um Red Pill entender. Certo? Então eles associam isso à pílula vermelha. Mas não é, isso aqui é do patriarcado, vamos chamar assim. Esse é o primeiro... Amigo, vocês sustentam o patriarcado na linguagem digital. Tá ligado? Vocês são os caras que têm o mesmo pensamento arcaico. Que, tipo assim, vocês não são de que você basear o seu preconceito na Bíblia é falar que tem o mesmo preconceito de uma sociedade de dois. É engraçado, é porque agora se usa a Bíblia, né? Mas na hora de ficar com prostituta, o mundo espiritual nem existe. Nem existe. Se eu falar que essa mulher tá carregada de legiões de demônios e na hora que você faz o ato acontece a transferência desses demônios, Bíblia nem existe. Tá louca. Não existe. Aí na hora que lhe convém falar sobre a Bíblia, sobre o patriarcado, eles falam. Anos atrás. Cara, eu acho incrível que, tipo assim, ninguém usa da Bíblia pra falar assim, quero ser caridoso igual a Jesus. Quero ser uma pessoa que pensa, que multiplica comida pro pobre igual a Jesus. Ninguém. As pessoas se utilizam da Bíblia pra sustentar seus preconceitos de sociedades arcaicas. Toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Isso aqui é do Thiago Schultz. Olha aí. E aí, você não vai falar nada? Vou falar a verdade pra vocês. O pessoal só chutaram o Thiago na hora que deu merda. Porque antes ele era aplaudido. Eu via nos comentários, sabe? Tinha muitos homens que estavam lá, ó. Não era à toa que ele tinha seguidores. Aí ele mesmo falou, isso aqui era do Campari, né? Eu conheci ele como o Cabo do Campari, tá, gente? Me perdoa. Thiago Schultz. Porque é preso? Só porque foi preso, você não vai me defender teu amigo? Ah, esse clubinho masculinista de vocês tá fraco, hein? Só porque o cara foi preso, você vai só falar o nome dele e seguir? Antigamente mamava até as bolas, cara. Homem trai por instinto, mulher trai por caráter, também é algo patriarcal, esse comentário, né? Que a traição é biológica, a testosterona, isso é um comentário patriarcal também. Amigo, o argumento dele é, gente, se tá no patriarcado católico, é isso aí. Amigo, o teu argumento é esse? Não foi a Red Pill que criou. A gente só se sustenta no patriarcado católico. Continua sendo uma merda, careca. Não é um argumento tipo assim, agora beleza. O que serve seu vídeo? Pra que serve seu vídeo? Porque o patriarcado ele se apoia muito em biologia, né? Ele se apoia muito na natureza, né? O patriarcado se apoia em preconceito. Do gênero. Pra fazer pra trazer a configuração de monogamia. Pessoal,
voltando a gravar novamente, onde parei com o vídeo, porque eu tive que parar a gravação. Não vou explicar o que aconteceu agora, vou explicar no próximo vídeo, mas não é nada demais, sabe, gente? Foi só correria mesmo, muito trabalho. Não deu tempo de gravar tudo, tive que parar a gravação. Então, estou voltando agora. Nem vai ser esse vídeo que vai pro ar primeiro, vai ser outro vídeo. E eu pedi muitos vídeos, gente, pedi muitas gravações, por isso que demorou pra sair vídeo. E no próximo vídeo eu vou explicar. No primeiro vídeo que for sair, não vai ser esse, porque esse tá muito longo. E eu acho que não vou conseguir lançar ele essa semana mais. Não, já é sexta, né? Não, já acabou a semana. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui o vídeo. E depois que eu terminar esse vídeo, eu vou gravar outro vídeo, que vai ser o primeiro vídeo que eu vou lançar. Um vídeo menor, porque senão não vai sair vídeo, gente. Tô precisando lançar vídeo. Já tem uns 3 dias que eu não lanço vídeo. Complicado, viu? Então, voltando aqui, não sei onde que parou. Eu tirei um print. Onde que parou? Vou ver se eu encontro esse print. Vou voltar mais uns 10 segundinhos pra trás. Vamos continuar. Biologia, né? Ele se apoia muito na natureza, né? O patriarcado se apoia em preconceito. Do gênero, para trazer a configuração de monogamia, né? E a Red Pill, ela bebe na fonte da natureza, da biologia. Então eles acabam se convergindo em algumas coisas. Cara, que papo, que papo, que papo. Mulher comprometida não pode ter amigo homem. Isso aqui também é patriarcal. Não foi. Então, assim, você pode me dizer que alguns produtores de conteúdo Red Pill, em certos vídeos, dependendo do tema e do contexto, porque são tantos, eles alavancaram essas prescrições patriarcais, mas não foram eles que criaram. Não foram eles que... Amigo, ninguém tá falando que é crime só criar, que é errado só criar. É errado alavancar. Gente, tudo já foi criado. Tudo já foi criado. Em algum momento da história, todo mundo já teve um pensamento. Vamos supor. Vamos só estão alavancando aqui propaganda. Criaram. Mulher de valor não usa roupa curta. É algo patriarcal também. A história nos mostra que as mulheres se vestiam com mais roupas. É uma freira, por exemplo, né? A freira, ela não sai de... Gente, é muito engraçado. Esse moço aqui, ao que falaram, ele é, tipo assim, o pioneiro, né, desse movimento. E é muito engraçado, tipo, vai criticar a mulher que usa roupa curta, mas vai lá, fica com prostituta que usa roupa curta. É assim, ó, uma coisinha muito interessante, muito interessante. Biquíni por aí. Ela usa algo mais semelhante a uma burca, certo? Só para demonstrar para vocês que são coisas patriarcais o que ele tá apontando. Olha, eu não criei a bala, só usei pra dar um tiro em alguém, a culpa é de quem criou. Todo mundo que atirou em alguém, fui eu que criei. Fui eu que criei o revólver? Não fui eu que criei o revólver. Eu utilizei dele pra matar uma pessoa, mas também culpa lá quem criou o revólver, né? Se não tivessem criado o revólver, eu não ia ter usado. Cara, que papo de maluco, careca. Tatuagem é coisa de puta. Pode ser de borboleta, algo que... What? Tatuagem é coisa de puta? Mas não era você que tava falando super bem das putas? Não era você que tava falando que foi no lugar mais top, que ficou com a mais top, que elas eram as mais lindas? Ai, não sei, eu não tô entendendo você. Eu acho assim, gente, que quem fala sobre isso deveria pelo menos, não ser hipócrita, deveria pelo menos ser uma pessoa de moral. Se quer criticar, pelo menos seja. Associada à pílula vermelha alavancou, mas não é uma criação, né? É do patriarcado também. Tá vendo? Ele não discorda de nenhuma fala. Esse é o ponto, careca. Você não discorda de nenhuma fala, você só fala assim, não foi nós que criou. Tá ligado? O que só torna o movimento de vocês inútil, né? Porque não satisfeito em só falar bosta, vocês só falam bostas de coisa que vocês nem criaram. Nem o direito autoral sobre a bosta que vocês falam, vocês têm, né? O que mostra uma maior inutilidade do movimento de vocês. Dependendo da tatuagem, da roupa, ela é puta. Cuidado, hein? Galera, antigamente a galera fazia tatuagem de... É o que eu falo pra vocês. Tá falando mal da mulher que usa tatuagem, que ela é puta? Então por que tu fica com a puta? Então por que tu foi lá ficar com puta? Não, se decidiu você elogia a puta, você fala mal da puta. Não tô entendendo. Galera, antigamente a galera fazia tatuagem de borboleta pra afastar Red Pill, porque eles falam que tatuagem de borboleta é coisa de puta, mas toma cuidado, porque o careca se apaixonou justamente
por uma pessoa que era profissional do sexo, né? Então, às vezes também tem o caso de você fazer pra afastar e o cara se apaixonar por você por isso, né? Porque eles são hipócritas. Mulher tem que trabalhar algo patriarcal também. Mulher não pode votar, isso. A mulher não podia votar quando o patriarcado ele se fazia mais presente, então também é algo patriarcal. Cara, ele segue achando que ele tá arrasando nos argumentos. Totalmente patriarcal. A única que há controvérsias é a do Thiago Schultz, que é muito específica, né? As outras aqui são todas declaradamente patriarcais. É algo também que vem dessa história do patriarcado, crime contra a honra, essas coisas. Mulher não sai com amigas, algo patriarcal. Tem a ver com submissão. Se não for minha, não será de mais ninguém também, territorial, né, e etc. Aqui ele traz alguns exemplos. E eu vou fazer também uma analogia, usando a ideia dele para demonstrar. Caralho, foda, tá? Foda, vídeo foda, vídeo foda. Mostrar que vai ser muito mais honesta. Por que mulher com tatuagem de borboleta é um problema? Ah, sei lá, eles associam que toda mulher com tatuagem de... Né? Então, antes de mais nada, eu demonstrei aqui pra vocês, eu acho que não é desonesto da minha parte dizer que essas frases, elas são patriarcais. E você não discordou de nenhuma, cara. Você entende o porquê, careca, que estão falando sobre criminalização da misoginia? Porque são frases, são pensamentos de pessoas que levam o aumento absurdo de feminicídio. Esse vídeo aqui é a demonstração disso, né? Pensamentos como esse levam a gente a ter um número altíssimo de feminicídio no país e no mundo. E você, em vez de tá, tipo, porra, isso é foda, você tá falando assim, não, mas é do patriarcado, né? É da Bíblia, vem da Bíblia. Tipo assim, foda-se de onde veio, cara. As mulheres estão morrendo da mesma forma. Você não acha que é algo que tem que ser mudado? Tipo assim, é muito fácil você querer questionar dados de quando mulheres morrem quando você não é mulher, né? Ai, porque as mulheres fazem um drama em questão do medo do homem. É, porque você tá vivo, né? Porque você tá vivo pra poder encher o saco, falar que os outros fazem drama, enquanto as mulheres estão morrendo. Há um contraste enorme nessa questão, porque esses tempos atrás, um homem desconfiou que a mulher estava traindo ele. E ele foi lá, encheu essa mulher de porrada, né? Bateu na mulher. Parte para um outro vídeo, onde a mulher realmente descobriu que o homem tinha traído ela, realmente traiu ela. E ele falou que ela poderia se vingar da forma que ela quisesse. E aí, sabe o que ela fez? Pegou glitter e jogou na casa dele. Uma coisa tão banal que ele pode contratar um empregado e pedir para limpar. Lógico que tem mulheres que fazem coisas ruins também. Vocês têm que entender que existe gente ruim. E quando é um homem que é ruim, coitado da mulher. Coitado da mulher. Entende? Eles são capazes de tudo, eles não estão nem aí. Eles se arrependem quando vão pra cadeia, né? Aí eles se arrependem. Se apoia em pensamentos do patriarcado, já que não pode falar que é de Red Pill, né? Certo? Tudo bem, a Red Pill, os produtores podem ter dito, mas eles não criaram esses conceitos. Amigo, daqui a pouco eles vão falar assim, não, mas não foi nós que criou a palavra, né? Já tinha dicionário. Nós só juntou elas e transformou em algo horrível. As palavras já existiam, nós formulamos a frase só. Eles podem ter se valido deles também pra sugerir o modelo de relacionamento ideal. Ok. Por quê? Porque, mais uma vez, o propósito deles, rapaziada, é ser revolucionário contra o patriarcado. A Red Pill só é um bode expiatório. Agora, sobre essa analogia que ele trouxe aqui, essa encenação, né, teatral, caricata, isso aqui é um espantalho mais uma vez. Por quê? Ele está tirando características ou prescrições patriarcais que são convenientes com o viés de confirmação que ele quer confirmar para si mesmo e para a sua audiência. Entendeu? É assim que acontece. Então, isso aqui... Ô, careca, vai tomar no cu, cara. Simplesmente, o careca tá assim, ai, gente, mas olha, estão criando medo do homem, porque, é só porque, e quando a mulher matou alguém? E eles ficam fazendo uma dramatização, e aí depois fica bravo quando fazem É o que eu falo, gente, existe gente ruim dos dois lados, existe mulher que faz coisas absurdas também. Só que assim, não podemos fechar os olhos quanto ao que realmente está acontecendo. Existem muitos casos, sim, de feminicídio. Existe sim. E existe sim homens que odeiam mulheres. Existe sim, assim como existe mulheres que odeiam homens. Só que quando vai pro lado do homem, querendo ou não, o assunto é mais complexo. Ai, não sei explicar, gente. Mas é complicado. Esse vídeo tá bem... Olha... Amigo, tem mulher morrendo por qualquer motivo, tá ligado? Tem mulher morrendo por qualquer motivo. Vocês enfiam isso. Tipo assim, você sempre tem essa a mulher morre quando ela trai. Vocês ficam querendo criar essa questão de porquês pra vocês sustentar o peso de, morreu, mas olha, teve um motivo, tá ligado? Amigo, tem mulher morrendo porque falou que não queria ficar com o cara.
Tá ligado? Porque o cara tem o ego tão frágil que não soube entender que uma pessoa não queria ele. E o cara vai lá e mata a pessoa. Isso é... Eu vi vários casos assim também. E teve um que tava muito famoso, né? Que a mulher só falou não. Foi super educada com o homem. E ela só disse não, que não queria ter um relacionamento com aquele cara. E o cara foi lá e quis matar a mulher. Só isso só. Então assim, é isso que ele fala que é verdade. Tipo, não adianta criar porquês de tal fatalidade acontecer com a mulher. Não tem por que criar porquês. Tendo vista que mulheres estão morrendo por motivos banais. E não adianta vocês virem falar que Verônica tá defendendo mulheres. Gente, eu sou mulher. Eu vejo os dois lados. A gente nem viu os comentários do outro vídeo. Gente, assim. Deixa eu ir lá nos comentários primeiro, rapidinho. Red Pill, pior desgraça que existe. É assustador que este discurso possa ser postado livremente até hoje, sem nenhum tipo de punição, e ainda com a aprovação de um público significativo. Grande Red Pill, homem raiz que não sabe pregar um quadro na parede. Não vejo a hora dessa lei passar e esse tipo de posta ser preso. Bando de frustrado que não consegue se relacionar por ser um ser humano desprezível e quer culpar os outros. E esse comentário veio de um homem, tá? É muita cara de pau esse Red Pill dizendo que não tem nada pra provar. Quem se revolta com esses bagulho tem mais é que se fuder mesmo. Maluco desumano. Olha o cinismo do careca. Uma mulher ser morta por nada tem o mesmo peso de uma mulher torturar o cara que abusou dela na infância. Gente. Se revoltar que a cada 10 por hora tem estupro? Não. Se revoltar que por hora tem uma mulher morrendo? Não. Ficar bravo com a lei anti-misoginia? Sim. Os caras juram que o patriarcado é natural. A lógica do Red Pill. Homem gay, homem que não gosta de mulher. Homem hétero, macho. Homem que odeia mulher. Geralmente os homens que odeiam mulheres são héteros. Eles não são gays. Eles são héteros. Eles só querem usar o corpo da mulher. Eles não gostam da mulher, da essência da mulher. Já passou a hora de criminalizar isso. Vamos olhar isso rapidinho, esse vídeo aqui, e nós vamos finalizar. Careca, mais uma vez, bravo, que estão querendo destruir a pilulinha dele, hein? Nosso careca Red Pillar tá bravo de novo, ó. Samia Bonfim faz abaixo assinado contra Red Bill. Lá vai. Hoje ele tá de óculos. Quando ele tá de óculos é que ele passou a noite no prostíbulo. Vamos lá. Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal, tamo junto. Olha o semblante. Semblante foi pro Dedéu já. Valeu pela participação, né? Hoje é terça, tô um pouco atrasado, então uma ótima semana a todos aí. Ontem eu não postei conteúdo porque eu tava ocupado, segunda-feira, né? Foi pro prostíbulo, tá de óculos de sol, de ressaca. Eu tô preparando a minha música, na verdade ela já tá pronta. Ih, vai vir mais música. Olha aí. Quem lembra da Iludiverso? Praticamente, só tô organizando algumas coisas de nota, de afinação, Nunca fizeram, né? Então eu disse pra você. Eu não tô entendendo, careca. O que é esse papinho teu de, porque isso aqui vai chegar na revolução do patriarcado? Tomara, né? Tomara que acabe essa... É isso mesmo que é. Anti-Red Pill o nome, né? Eu mesmo, Rodolfo Pérez. Adolescente, quero contribuir. Manifestação, foi um dia movimentado de ativismo feminino em defesa do direito das mulheres, etc. Teve manifestação na rua, muita postagem no Instagram. Instagram extremamente tóxico esse final de semana. Meu Deus do céu. Eu vivi pra ver um careca fudido desse e falar assim, o Instagram tá tóxico, porque as mulheres estão se posicionando, tóxico. Ainda tem alguns remanescentes que você encontra dessas postagens, né, de muitas digníssimas destilando ódio contra os homens, que eu achei... As digníssimas estão destilando ódio contra o homem. Eu tô estranho, né? Porque o assunto principal desse Dia Internacional das Mulheres na rede social, isso é um fato, foi sobre homens. Sobre homens. Homens que são violentos. Sabe uma coisa que veio na minha cabeça agora? É o seguinte, esse pessoal, eles criticam a mulher que é rodada, vai lá e fica com puta. Aí a puta foi lá e cobrou uns, sei lá, R$1.000, R$2.000. Mas ele não critica a puta, né? Que tá lá cobrando dele. Só que essas putas é o tipo de mulher que nunca ficaria com esse homem sem pagar. E aí eles criticam a mulher que não fica com eles, puta, que não ficaria com eles também, se não tivesse pagando. Eles não vão criticar elas, não? Elas não servem, né? Igual ele tava falando. Elas são maravilhosas, elas são lindas, as mais belas do Brasil. Mas criticar elas não serve, né?
Essas putas, 2.000, 3.000, essas mulheres vai querer ficar com o homem que mais tem. Mais tem dinheiro, porque, como ele disse, são bonitas, são belas, as mais belas. Elas vão ficar com o cara mais rico, aqueles que vocês chamam de shed, aqueles sei lá, os que vocês falam que é rico. Elas vão querer ficar com esse cara, elas não vão querer ficar com esses aí que tá pagando pra elas, não. E aí? Como é que fica? Olha que bosta, né? Olha que situação, né, careca? Tá vendo? Tá vendo que o universo tem que viver, né? Não seria bom se elas não precisassem falar disso, né? Que se isso não existisse, seria ótimo, né? Machismo, patriarcado. Então eles não estão mais dizendo que o problema é o conteúdo Red Pill, ou se você é Red Pill, ou se você é machista. Não, se você é homem e você não está do lado deles, se você não está fazendo a sua parte de desconstrução dessas crenças, que eles são contra, de acordo com essa interpretação que eles têm, você é cúmplice. Você é cúmplice. É, careca, mas é isso, né? É que se você não tá num processo aí de uma desconstrução e entender umas novas coisas, você é machista, no mínimo machista estrutural, tá ligado? No mínimo você tem um machismo estrutural ali, sabe? Jogando baixo, mas a grande maioria é só machista mesmo. É padrão mesmo. E aí, é isso, careca, é isso. De violência contra as digníssimas, rapaziada. É isso que eles estão dizendo e é isso que eles acreditam. É por isso que eu sempre digo, aqueles que são os inimigos, detratores e críticos, agora é só apontar o dedo e dar risada. Foi como disseram no meu último vídeo nos comentários. Quem pegou, pegou, cara. Tá? Isso não é um espantalho meu, é o que elas dizem. Uma boa parte do... Eu quero muito ver os comentários do vídeo desse moço pra ver o que o povo tá falando. Vamos ver os comentários desse vídeo aqui primeiro e depois eu vou no vídeo original pra mim ver os comentários. Como assim vão criminalizar uma coisa que promove ódio contra as mulheres? Abusos, agressão. Que país é esse onde eu não tenho o direito de matar uma mulher só porque ela disse não para mim? Ele tá assim porque se ele não puder falar mal de mulher, o que ele vai fazer o dia todo? Trabalhar? Óbvio que ele não quer isso. Igual eu falo pra vocês, gente. Eles estão começando a associar os dois. E quando vocês associar os dois, o pessoal vai colocar os dois como um só. Né? Eu acho que se ele tirasse um pouco, saísse um pouco desse conteúdo e trazesse mais um conteúdo interessante, de ajuda, de autoajuda, sabe? Já que ele, como homem, tem o direito de dar conselhos para homem, mas esse é um conteúdo mais de autoajuda. Aquele conteúdo legal, aquele conteúdo para despertar o homem, acho que seria mais interessante. Sim, gente. Teve um comentário aqui bem interessante que bate exatamente com o que eu falei. Só que eu saí, gente. Ai, que raiva. Uma pessoa falando bem assim, a Red Pill tem que acabar. Só que, como eu falei pra vocês, tem um pequeno grupinho que tá acabando com esse movimento. E esse grupo faz, sim, comentários absurdos. Então, assim, é complicado. Deixa eu ver aqui. Achei o vídeo. Vamos ver aqui. Feministas dizer que tem que matar os homens pode. Red Pill alertar sobre as red flags não pode. Aí é que tá. A Red realmente alerta sobre as red flags. Só que existe conteúdos que eu já vi com meus próprios olhos de homens falando coisas absurdas, com extremo ódio da mulher. É diferente, gente. Vamos olhar aqui. A corda já começou. Monarca. A desculpa perfeita para a regulamentação das redes sociais antes da eleição. Aí que tá, Beluga. Você tá sendo honesto com gente que não tem um pingo de honestidade. Quanto maior o desespero delas, e quanto mais tentarem nos censurarem, mais a Red Pill cresce. A proibição faz as pessoas, sobretudo os mais jovens, procurarem ainda mais o que é proibido. Oxi, e a Red é proibida, São tão desprovidas de intelecto que não percebem que esse é um tiro pela culatra. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já perguntei a alguns homens que está dentro da minha bolha social se eles conhecem esse movimento. E eles falaram que não conheciam, tá? Eu acho assim, que quem é mais conhecido mesmo é o Rafael, que é o pioneiro. Pra mim ele é o pioneiro. Só que eu não vejo ele pegando tanto o movimento pra si, falando tanto do movimento em si. Ele fala realmente das red flags. Ele é o exemplo perfeito disso. Só que, se você ir mais a fundo, pesquisar alguns conteúdos aqui, no YouTube mesmo, você vai encontrar conteúdos absurdos. Absurdos.
do pessoal falando da mulher. Então, assim, complicado, né? Beluga, é bom você mudar o canal de país. Vários canais vão cair. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Dei minha opinião do que eu acho sobre esse assunto. E é aquilo, né, gente? É um assunto complicado, é um assunto complexo, é um assunto complicado, enfim. Esse foi o vídeo, a minha opinião eu já dei. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque, né, não era pra ter ficado longo assim. E eu vou trazer um outro conteúdo mais interessante para vocês. Então, vou lá. Tchau!